da Delta para Pantoja, e que a Delta em algum momento estava vinculada à contravenção. Mas será que nós podemos dizer, não, o contrário, que a contravenção entrou na Delta, mas nós podemos dizer que a Delta está na contravenção? O que nós tiramos disso aqui tudo, senhor presidente? É porque a sua atenção me é muito importante. Eu fui interrompido pelo deputado Maurício Quintela. Muito obrigada. Com relação à questão da contravenção, todos nós aqui, inclusive os mais experientes, muito mais do que eu, sabem que a questão da contravenção já está pública e notória. Não há o que fazer com a contravenção. A polícia fez a sua parte. Ninguém aqui vai prender o Carlinhos Cachoeira porque ele já está preso. Só a justiça que vai julgar se ele vai ser condenado, preso em quanto tempo ou não. A perda que nós tivemos, e eu sinto que foi uma perda e uma tragédia para essa casa e para muitas pessoas do Brasil, foi o fato Demóstenes. Então, se existe um fato importante com relação à contravenção, é que ela já está às vistas de todos, à mostra, e que nós perdemos um grande senador, que nós pensávamos que era um grande senador, e que, na verdade, nos decepcionou a todos, especialmente o povo do seu estado. Uma mágoa profunda. Ninguém odeia o Demóstenes, eu senti isso lá. As pessoas têm uma mágoa profunda, uma decepção profunda, uma tristeza profunda com o que aqui aconteceu. Com relação ao segundo ponto, senhor presidente, que é a Delta Brasil. Quando eu digo Delta, podia ser qualquer uma, porque nós estamos aqui cansados de ver os escândalos neste país, todos com a mesma origem e todos com o mesmo fim, nos consumindo horas e horas das nossas vidas, do nosso Senado, do nosso mandato, tentando investigar um modelo falido. E nós não temos a proatividade de tentar mudar este modelo. Nós sentamos em cima deste modelo, me incluo nesses que estão sentados nesse modelo, e nada fazem para tirar o mal pela raiz. Eu quero propor a Vossa Excelência que nós possamos aqui fazer 3 subcomissões, senhor presidente. Uma subcomissão para finalizar os termos da contravenção, uma subcomissão que nós pudéssemos ir a fundo na questão da construtora Delta, que é um exemplo para o país. Não é porque é do partido A, do partido B, do governo C, do governo A. Nós precisamos desarrumar este modelo. E uma subcomissão para que nós pudéssemos, senhor presidente, tentar criar nova legislação para evitar essas condutas ilícitas. Até quando nós vamos continuar investigando construtoras empreiteiras com licitações de hipocrisia, investigando governantes que dispensaram a licitação como se fosse o maior pecado do mundo? E nós sabemos que tanto faz uma obra licitada ou uma obra que foi dispensada de licitação. Eu quero saber qual é a diferença que há entre essas duas modalidades, a não ser propiciar a corrupção, a não ser propiciar o ilícito. Agora, essa CPI, senhor presidente, além de apurar fatos, além de investigar condutas criminosas, ela tem a obrigação de propor. Nós não podemos sair daqui dessa comissão apenas fazendo paralelamente o trabalho da polícia. Nós precisamos fazer muito mais do que isso e dar uma satisfação à sociedade. Nós temos que dar aqui 2 fins a essa CPI, duas ações proativas. O que é que nós vamos fazer com o financiamento público de campanha? O que é que nós vamos fazer com o financiamento das campanhas deste Brasil? Ou nós vamos esperar aqui acontecer tragédias e tragédias todos os dias e desmoralizando o Congresso Nacional? E o outro fato é mudar essa lei hipócrita das licitações que hoje assolam o país, que aliás foram criadas, dizem os outros, pelas grandes empreiteiras do passado, para tirar exatamente as pequenas do jogo. Então, senhor presidente, eu quero colocar aqui em votação o meu requerimento, submeter à mesa aos colegas, para que nós possamos criar essas 3 subcomissões, e especialmente, senhor presidente, especialmente essa subcomissão, onde nós possamos criar legislações novas para estancar essas condutas ilegais, criminosas, que envergonham o país. Com relação ao governador Marconi Perillo, do estado de Goiás, eu quero fazer apenas um comentário. As suas respostas até este momento, governador Marconi Perillo, me satisfazem plenamente. Um fato, apenas um fato e um detalhe importante. 30 mil ligações durante 3 anos. Não era possível que alguém não falasse com alguém. É impossível que não tivesse um recado e um encontro marcado.
ou que 2 pessoas falassem e marcassem por ele um encontro com esse cidadão. 30 mil horas em 3 anos, eu acho um pouco demais. Não ter absolutamente nada, a não ser um cumprimento de aniversário, que provavelmente deve ter sido o senador Demóstenes que te pediu para ligar, para cumprimentar ele. Não adianta, Cacai. Aqui todo mundo nós sabemos. Não adianta porque é por aí mesmo. Então, na verdade, senhor presidente, eu deixo aqui essas sugestões e vamos continuar averiguando, porque todos os que nos assistem nesse momento ficam ansiosos para que novas coisas, novos assuntos e novos temas aqui possam aparecer nesses depoimentos. E as pessoas precisam entender que ninguém vem aqui, ou como testemunha, ou como investigado, entregar uma grande novidade contra ele próprio. Pelo amor de Deus, nós estamos no Estado de Direito, as pessoas têm advogados, têm orientação. O nosso trabalho, ele tem que se resumir, o mais importante, são nas contas, na quebra de sigilo bancário dos contraventores, das empresas que repassaram dinheiro. Agora, isso demora. Nós precisamos dividir em subcomissões, ou nós vamos ficar aqui mais de um ano, senhor presidente, averiguando contas e mais contas, centenas de depósitos e de remessas sem prosperar. Então, eu peço encarecidamente a Vossa Excelência que nós possamos dar uma satisfação ao Brasil. Que cada subcomissão, Vossa Excelência ponha e eleja os candidatos que assim entenderem, não da oposição, não da situação, assim como entenderem, mas, por favor, as subcomissões são necessárias para uma satisfação ao Brasil. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de falar uma questão de ordem. Uma questão de ordem, presidente. Pela ordem. Senadora Kátia Abreu. A bem-intencionada formulação de Vossa Excelência deve obedecer, segundo o nosso manual de procedimento, a um requerimento que será acolhido imediatamente pela presidência, será acostado dentro dos 196 requerimentos que aguardam deliberação e esperamos que na próxima reunião administrativa já possamos votá-lo em grau de prioridade. Assim entendo porque me acosto a manifestação de Vossa Excelência. Há algumas questões de ordem, por favor. Artigo 96. Sim, senhor. Com a palavra, Vossa Excelência, para uma reclamação. Espero pertinente. É evidente que só faço coisa pertinente aqui. Espero que sim. Só faço coisa pertinente aqui. Sim, senhor. Você anda muito nervoso. Eu não. Anda. Olha, presidente, o senhor tomou a decisão, me parece. Eu estava inscrito como um deputado para fazer perguntas e eu tinha direito de 10 minutos. Depois eu tenho a prerrogativa de falar como líder. Então eu falei como líder e como líder não posso fazer perguntas. É verdade. Me parece que Vossa Excelência tomou uma decisão, e eu quero saber se é verdade, unilateral, atropelando o regimento. Eu queria saber qual é o artigo do regimento, porque minha assessoria está dizendo que eu posso fazer pergunta e também falar como líder. Eu quero saber se está certo, a minha assessoria ou a sua. Reclamação de Vossa Excelência e a questão de ordem, para todos que porventura possam me questionar a esse respeito, está recebida a questão de ordem e negada peremptoriamente por essa presidência, de acordo com o artigo 14, peço a sua assessoria para ler, parágrafo 6º, combinado com o artigo 96, se você o artigo 6º do regimento comum. Está negada ao líder, ao orador inscrito, ao orador inscrito e o autor de requerimento só podem falar uma vez em cada sessão. Esta é o procedimento desta presidência. É a questão de ordem. Mas a mesa concedeu, viu, presidente? É a questão de ordem. Não, a mesa... Com a palavra o senador Cássio Cunha Lima. Eu pedi para falar como líder, artigo 6º. Vossa Excelência já falou como orador inscrito. Mas já falou como orador inscrito. Orador inscrito? Só pode falar uma vez, não fala mais como líder. Então eu levanto uma questão de ordem com fundamento no artigo 400. E eu nego a questão de ordem, Vossa Excelência. Eu não falei ainda a questão de ordem. Vossa Excelência, é a mesma que eu respondi agora há pouco. É a mesma que eu respondi agora há pouco. Senador Cássio Cunha Lima, com a palavra, Vossa Excelência, para 10 minutos. Fundamento, a questão de ordem mesmo eu fundamentei artigo 14, parágrafo 6º, meu querido senador. Eu não levantei artigo 14.
Senhor presidente, é uma questão de ordem. Eu ouço a excelência. Artigo 403, combinado com 14, inciso 8º. Pois não, pode falar, senador. Combinado com 48, inciso 23. É o mesmo que Vossa Excelência sempre questiona. É o mesmo, Vossa Excelência sabe. Senhor presidente. Mesmo com gripe, Vossa Excelência tem uma memória muito boa. Eu só gostaria de saber, e Vossa Excelência está captando, né, por telepatia o que eu vou falar. Não, é um Vossa Excelência... presságio de bom agouro, né? Mas pode ficar falando. Senhor presidente, muito bem. Eu gostaria só, a questão de ordem é uma dúvida regimental. Pois não. Qual é o fundamento regimental para que o cidadão, deputado, senador, ele se inscreva para falar, para fazer perguntas, e não posso falar como líder? Vossa Excelência está revogando o artigo 6º. Artigo 14, parágrafo 6º, combinado com o artigo 6º do Regimento Comum. Está negada a questão de ordem, Vossa Excelência. Senador Cássio da Lima, com a palavra, Vossa Excelência. Por favor, vamos concluir. Eu tenho o senador Cássio, os deputados Luiz Sérgio, imediatamente inscritos. Senhor presidente, peço apenas que reinicie o cronômetro. Totalmente reiniciado, senador Cássio. Agradeço a gentileza de toda vez de Vossa Excelência. Com a palavra, Vossa Excelência. Acredito que todos aqueles que esperavam da reunião dessa CPI na manhã e tarde, já entrando noite adentro de hoje, na transformação de uma guerrilha política, saiu perdendo. Todos aqueles que apostavam na possibilidade de atingir uma trajetória reconhecidamente honrada do governador Perillo, saíram perdendo. Nós estamos aqui há horas, atentos ao depoimento do governador, que de forma serena, firme, absolutamente coerente, não se aponta uma única incoerência, a mais leve contradição que se possa apontar durante horas a fio de exaustivo e, posso dizer, massacrante depoimento. A montanha pariu um rato. O que se queria, na tentativa de se politizar esse espaço de investigação, de atingir o governador, não se alcançou. Espero que no depoimento de amanhã tenhamos um comportamento padrão, tenhamos idêntico procedimento, para que possamos finalmente aprumar o foco e o prumo desta CPMI naquilo que realmente interessa à sociedade brasileira. A pergunta que ficava de forma maledicente no ar era: o governador Perillo tem algum envolvimento e participa desta organização criminosa? E a resposta é peremptória, a resposta é eloquente: não. Definitivamente não. Porque se fez de forma maldosa, talvez a vinculação dos episódios que envolvem o senador Demóstenes com o procedimento do governador Marconi. Não há nada, absolutamente nada, que faça vínculo da ação de um com a atitude de outro. Portanto, governador, estamos aqui para reafirmar não apenas aquilo que já foi dito pelo líder Bruno Araújo, pelo líder Álvaro, do nosso apreço, da nossa confiança pessoal, mas para deixar claro, não apenas a esta CPMI, formada por homens e mulheres maduras, conscientes, mas que infelizmente podiam ser tentados ao objetivo outros de desgastá-lo politicamente, mas sobretudo para a sociedade do Brasil, que não o conhece tão bem como o povo de Goiás. Este é um bem que deve ser preservado. E o senhor sai daqui, Vossa Excelência sai daqui, com as respostas todas dadas com muita nitidez, com muita coerência, insisto, sem nenhuma contradição. Foi dito aqui várias vezes que esses depoimentos longos terminam por trair o depoente, mesmo na condição de testemunha.
e a verdade tem muita força, e eu cheguei a dizer, quando Vossa Excelência se propôs a vir aqui, que quem não deve não teme, e fica provado de forma cabal nesse seu depoimento, esta verdade que sempre aflora. Diferentemente do que foi dito, de uma figura de linguagem talvez inapropriada, parece que o deputado Ronaldo já não se encontra do plenário, que se a casa fosse vendida para Fernandinho Beiramar, e o Brasil precisa saber, sim, que existe uma distinção absoluta entre Fernandinho Beiramar, que tinha ou tem apenas atividades no crime, no tráfico, no sequestro, etc., com Carlos Cachoeira, que foi descoberto como um contraventor, sim, mas que ao mesmo tempo exercia uma outra figura, outra personalidade de um empresário formal no estado de Goiás, onde todos os governadores, onde a sociedade de Goiás estabelecia com ele algum nível de relação. A pergunta que resta sobre a casa e a essência desta operação, e para conhecimento da CPI foi importante a revelação de Vossa Excelência que até mesmo um anúncio classificado foi feito para a venda do imóvel. Um anúncio classificado foi feito para a venda do imóvel. A pergunta é, o imóvel foi vendido por um valor de mercado? A resposta já obtivemos, sim, o imóvel foi vendido por um valor de mercado. A segunda pergunta que precisava ser feita, e resposta diferente, causaria sim embaraço ao governador. O imóvel estava registrado no imposto de renda do governador? A resposta também é sim, o imóvel estava registrado no imposto de renda do governador. A terceira pergunta, que poderia eventualmente causar embaraço, se houvesse resposta diversa dada aqui de maneira reiterada, como foi feito o pagamento da venda desse imóvel? Com dinheiro vivo em espécie? Não, através de cheques, 3 cheques. A quarta pergunta, a operação de venda também foi declarada no imposto de renda do governador? Haveria embaraço se houvesse resposta diversa da que foi dada? Sim, a operação de venda foi registrada na declaração do governador Marcondes Perillo. Portanto, é uma operação fechada, casada, limpa, transparente, onde não há dolo, não há má-fé. E não cabe ao governador do estado ficar analisando os precedentes daqueles que fizeram a casa. Meu tempo chega ao final, e quanto à casa, não resta dúvida, quanto à sequência de atos que falam por si só da lisura da operação de venda de um imóvel pessoal particular. A outra pergunta é, quantas operações foram feitas pela Polícia Civil? O governador repetiu aqui, de forma sequenciada, mais de 2.500 máquinas caças-níqueis só nesse período de mandato atual foram apreendidas. Ora, como alguém em sã consciência pode admitir que o governador tem qualquer tipo de envolvimento com a organização criminosa se trabalha com a sua polícia para impedir a ação da operação criminosa, apreendendo o seu instrumento de ação, que é a própria máquina caça-níquel? São mais de 800 termos de ocorrência circunstanciada. E não podemos aqui simplesmente nos agarrar nas interceptações telefônicas. Não custa lembrar que o próprio delegado da Polícia Federal afirmou de maneira muito nítida que nenhuma investigação séria pode se abraçar apenas às interceptações telefônicas. Nenhuma investigação séria deve se pautar apenas nas interceptações telefônicas. E ficando restrito apenas às interceptações, senhoras e senhores, em 3 anos de escuta, mais de 30 mil horas, o que se aponta é um único telefonema a propósito do aniversário do senhor Carlos Cachoeira.
e algumas outras citações, eventuais, fortuitas. Não há nada, absolutamente nada, em 3 anos de investigação que ligue o governador Marconi Perillo a esta organização criminosa. A conclusão, e não resta outra, não sobrará outra, pena que Sua Excelência, o relator, aqui não se encontra. Ao término desses trabalhos da CPI em relação ao governador Perillo, é que, de fato, aquilo que é o nosso objeto de investigação, que são as ligações de agentes públicos, de empresas privadas com a organização criminosa, que no caso do governador Perillo não há nada, absolutamente nada, que possa envolver o governador com esta organização criminosa. Marconi Perillo, governador, receba ao final desse meu depoimento a expressão da nossa confiança e a tranquilidade de que a verdade sempre vence. Com a palavra, o deputado Luiz Sérgio. Senhor presidente, senhor relator, nós temos, como em todas as CPIs, versões e fatos. Próximo. Qual é a versão que nós temos a partir da interceptação da Polícia Federal? É a versão de que o grupo de Carlinhos Cachoeira, uma organização criminosa, afirmava que tinha parte do governo de Vossa Excelência. Esta é a versão das escutas telefônicas, do Garcês falando que ia nomear. Esta é a versão. Qual é o fato? O fato é que a partir da operação que prende a organização criminosa, parte dessas pessoas que são braços importantes dessa organização criminosa fazia parte do governo de Vossa Excelência. O Jaime Rincon, que era da agência de transporte, a Eliana, que recebeu o Nextel e avisou ao prefeito de Águas Lindas de Goiás de uma operação da Polícia Federal, o Edivaldo Cardoso, que presidia o Detran, o Jaime Rincon, que era tesoureiro do PSDB e recebeu 600 mil reais de pessoas ligadas ao Carlinho Cachoeira, o Ronaldo Bica, que era procurador-geral do Estado, advogado do Cachoeira em vários casos, que aparece como sendo para favorecer interesses da organização criminosa, o Alexandre, que é chamado do menino de ouro do Cachoeira, o Lúcio Fiuza, um dos principais braços financeiros que intermediou a casa, é citado. Então, nesse caso específico, os fatos estão consolidando uma versão e Vossa Excelência acha que é normal que ao prender uma organização criminosa que afirmava que tinha parte do governo e parte dessa organização criminosa estava efetivamente participando do governo. E aqui, pelo que pude verificar, se acham que isso é normal, né? Muitos deles condecorados, né? Agora, aqui também muitos falaram dos belos discursos, né? Agora, nenhum discurso aqui nessa CPI, governador, nenhum, superou os brilhantes discursos que o Demóstenes Torres fazia. E fazia dizendo que o Senado estava mais sujo do que pau de galinheiro, quando ele teve a chance de fazer a faxina, se acovardou e resolveu botar a sujeira para debaixo do tapete. Que tinha que expulsar sumariamente, e agora apela que quer ser julgado não pelo que ele falou, mas pelo que efetivamente ele fez. Então, nós vivemos um momento, e nisto o Demóstenes contribui muito, de que hoje os discursos não convencem. O que convence são gestos concretos. E dentro dessa questão relativa aos gestos concretos, ficou meio incompreensível aqui quando, na última sessão administrativa, um requerimento do deputado Miro Teixeira, que está aqui ao meu lado,
que é o requerimento de número 253/12, que pede a quebra do sigilo telefônico e SMS, deu uma maior polêmica. Então, como Vossa Excelência aqui foi dito por muitos, não fugiu, se apresentou voluntariamente, se colocou sempre à disposição, veio inclusive quando não foi chamado, esteve aqui querendo ser recebido no momento em que levou até uma dúvida do presidente se receberia ou não, é um fato complicado. Faça um gesto, senador. Faça um gesto mais forte do que o depoimento de quase 10 horas de Vossa Excelência. Libere a bancada de Vossa Excelência para que na próxima reunião administrativa vote favoravelmente a quebra do sigilo telefônico e de MSS de Vossa Excelência, porque aí não pairará dúvida nenhuma e o discurso da disponibilidade, de estar sempre à disposição, de ser transparente, vai se confirmar e nós não teremos dúvida entre a distância que pode separar o discurso da prática. Peraí, com a palavra a testemunha. Senhor deputado Luiz Sérgio, ao longo desses últimos anos, depois do anúncio e da descoberta do mensalão, eu nunca fiz qualquer pré-julgamento, nunca fiz qualquer condenação prévia em relação a este assunto. Acho interessante a história dos 2 pesos e 2 medidas. Quando o chefe do Ministério Público denuncia o mensalão como crime, quadrilha, corrupção, o PT, alguns setores, diz que o Supremo vai provar que não é verdade. É um direito de Vossas Excelências. Mas quando 2 agentes federais falam que parte do governo tem alguma relação com o senhor Cachoeira, vira verdade, vamos esperar a justiça. E justiça será feita. No relatório final, na conclusão, o delegado da Polícia Federal diz claramente: não há a mínima ligação das autoridades com privilégio de fórum acima mencionados, no caso o governador e alguns auxiliares, envolvidos nos objetos da Operação Monte Carlo. Essa é a conclusão do inquérito. Vossas Excelências devem ter tido a oportunidade de manusear. Eu peço a esta comissão mista parlamentar de inquérito, que tem um trabalho sério a ser feito daqui para frente, que não corrobore com a opinião de alguns de que esta CPMI, a depender da opinião de alguns, possa servir de cabo de chicote para combater a imprensa, o Ministério Público Federal, alguns setores do Supremo Tribunal Federal, o governador de Goiás e alguns desafetos. Eu não estou dizendo os integrantes da CPMI, mas a gente sabe que se dependesse de algumas pessoas, isso aconteceria. E mais, eu nunca imaginei na minha vida que o fato de ter dado um aviso pudesse resultar na minha vida tanto ódio e tanta perseguição. Senador Jaime Campos, com a palavra. Senhor presidente, senador Vital Rego, senhor relator, prezado, valoroso senador, governador Marconi Perillo, que eu tenho o privilégio de ser seu amigo, demais senadores e senadoras, deputados e senadores aqui presentes. Eu serei rápido, senhor presidente, mas eu estive acompanhando desde as 9 horas da manhã que cheguei aqui a fala do ilustre governador Marconi Perillo. Eu quero dizer a Vossa Excelência, senador Marconi Perillo, foi muito oportuno a vinda de Vossa Excelência hoje aqui nesta comissão, pelo fato de que foi, sobretudo, esclarecedor tudo aquilo que pairava no ar em relação
o possível envolvimento de Vossa Excelência com o Carlos Cachoeira. E aqui eu posso falar com muita tranquilidade em relação à pessoa do senador Marcondes Perillo, que eu convivi com ele por 4 anos como senador aqui, que foi o exemplo de senador da República. Não só como presidente da Comissão de Infraestrutura, que fez um belo e extraordinário trabalho frente àquela comissão, como vice-presidente desta casa e, sobretudo, como um operoso e competente senador da República. Entretanto, o que me chamou muita atenção, governador Marcondes, na sua fala no dia de hoje aqui, foi pela recuperação da economia do seu estado de Goiás, vizinho do meu querido estado de Mato Grosso, que eu também tive a primazia de ser governador daquele estado. Eu vejo, meu caro presidente, que muita coisa que acontece na política brasileira é uma hipocrisia, lamentavelmente. E, sobretudo, também ser político nesse país, hoje, é sinônimo de bandido, de ladrão, de pessoas que não têm compromisso com o nosso país. E não podemos colocar todo mundo no mesmo balaio. Marcondes Perillo, eu imagino o constrangimento e nos momentos de insônia que tem passado, pela sua história, pela sua trajetória, que Vossa Excelência disse hoje aqui, que nós já conhecemos bem, até pela nossa vizinhança de Estado. Eu imagino que Vossa Excelência tem feito uma reflexão de tudo aquilo que tem passado nesse exato momento. E o que me chama mais a atenção, que fica até indignado, e Vossa Excelência foi muito macho, sobretudo corajoso, de que bastou vender uma casa para um cidadão que, sei lá se ele está envolvido ou não está envolvido, quiseram lhe colocar a peste de envolvimento com a contravenção do seu estado de Goiás. Qual mal Vossa Excelência cometeu de vender uma casa, receber 3 cheques pré-datados, que esse cheque veio depois ser descontado e depois que passou a escritura, qualquer que seja um cidadão pessoa física ou seja uma pessoa de pessoa jurídica. Qual o problema que tem, senhor presidente, do cidadão, ou seja, do comprador da casa, como vi aqui em alguma manifestação, passar uma escritura fora da cidade de Goiânia, passar no município de Goiás ou passar em qualquer outra parte do estado, até porque é possível. Qual é o problema que existe de comprar uma casa em Mato Grosso e passar a escritura em São Paulo e depois fazer o seu registro lá na comarca, onde é de fato essa residência? Ora, se não bastasse isso, qual crime tem o cidadão Marcondes Perillo se por um motivo ou outro o corpo de bombeiro vai lá e condecora o seu Manel, o seu Joãozinho, o seu Pedrinho? Nenhum. Até porque, como governador, eu condecorei 500, 600 pessoas que não era eu que escolhia, meu caro Paulo Teixeira. Era um conselho que tinha no governo do seu estado, e todos os governos têm. De maneiras, meu caro senador Marcondes Perillo, Vossa Excelência pode ter certeza, eu fazia uma reflexão, que eu não pude ficar aqui o tempo todo, tive que participar naturalmente, como líder da minoria no Senado, também numa reunião com o presidente Sarney. Mas eu escutava no rádio, quando fui em casa tomar um banho e vim para cá, Vossa Excelência vai chegar no seu estado de Goiás, daqui a pouco, quando sair daqui, vai ser carregado pelo povo goiano. Vossa Excelência foi esclarecedor aqui, não deixou nada no ar. Nada. Eu particularmente estou satisfeito e tenho certeza que, independente de política partidária, que aqui não pode ser parcializado, aqui não pode ser partido A ou B, Vossa Excelência vai chegar carregado lá na sua cidade. Quando chegar no aeroporto de Goiânia, Vossa Excelência, tenha certeza, terá milhares de goianos lhe esperando para dizer: Marcondes Perillo, como nós confiamos em Vossa Excelência para ser deputado federal, deputado estadual e 3 vezes governador e senador, Vossa Excelência com certeza sai daqui com a alma lavada. Aqui não deixou nada. Aqueles que querem carimbar o senhor
Não vai carimbar, muito pelo contrário. Sai daqui dizendo, olha, quis carimbar o Marcondes, mas não consegui carimbar o Marcondes de envolvimento com Carlinhos Cachoeira. Um exemplo aqui que o senhor deu aqui, da transparência do seu governo. São poucos os governos desse país. Eu acho que será uma lição que nós temos que dar até para o governo federal, acabar com o RDC, fazer concorrências públicas, diminuir os custos das obras públicas do Brasil. E, sobretudo, meu caro presidente Vital Rego, senhor relator, nós temos que trazer aqui outras pessoas, que já está aqui o requerimento dessa comissão, e eu espero que na próxima quinta-feira possamos aprovar. E, de fato, trazer os culpados, os malandros, os corruptos para esta comissão aqui e passamos o Brasil a limpo. Não querer, de hipótese alguma, questão de partido, crucificar um homem que tem uma trajetória, que certamente é orgulho do povo goiano e quero crer também de milhares de brasileiros, ou milhões de brasileiros que assistiram Vossa Excelência na manhã e tarde de hoje, noite de hoje aqui, nesta comissão de CPMI. De maneira que eu encerro minhas palavras, dizendo ao governador Marcondes Perillo, Vossa Excelência continuará tendo a admiração não só do povo goiano, mas certamente homens do meu quilate, que tem 3 mandatos como prefeito, governador, senador, Vossa Excelência será sempre admirado pelo senador Jaime Campos. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Mário Couto. Senador, presidente, governador Marcondes Perillo. Certamente, governador, o dia de hoje, dia 12 de junho, vai ficar marcada na história da sua vida, senador. Vossa Excelência, ao meditar, vai poder dizer a Vossa Excelência, eu fui a uma CMPI, a uma comissão mista, de livre, espontânea vontade, é bom que se diga, governador. Vossa Excelência está aqui, não foi convidado e nem foi convocado. Vossa Excelência está aqui porque quis estar aqui. Vossa Excelência vai dizer para Vossa Excelência mesmo, eu fui lá, passei 8 horas sentado, tinha os parlamentares ansiosos para tentarem colher alguma coisa errada de mim. Eu fui lá, tinha muitos parlamentares querendo me incriminar, e eu pacientemente respondi a todas as perguntas, com grande detalhe, senhores parlamentares, com grande detalhe, senhores parlamentares, este homem que está ali, quando fez a sua explanação, ele mostrou documentos, a cada tópico, a cada consideração que aquele homem fazia, ele mostrava um documento que estão aí na mão do presidente. E o orgulho caía sobre mim, meu caro Marcondes Perillo. Chegaram a lhe ofender, meu governador. E Vossa Excelência não perdeu o equilíbrio. Chegaram a dizer que quem comprou a sua casa foi a Delta. Chegaram a esse extremo aqui. Eu não teria equilíbrio, como Vossa Excelência teve, para aguentar essa acusação. Eu não teria. Talvez teria perdido o meu mandato porque eu ia pular para cima. Não teria. Chegaram, meu caro Perillo, chegaram. Vossa Excelência, como testemunha,
chegaram a pedir a quebra do sigilo bancário e telefônico de Vossa Excelência. Olha o absurdo aonde chegaram. Olhe como as feras queriam lhe comer. E Vossa Excelência driblou a todos eles com documentos verídicos, documentos que vão ficar aí nesta comissão. Chegaram a mexer com a família de Vossa Excelência. Se demorasse mais um pouco, iam mexer com o cachorrinho de Vossa Excelência, que Vossa Excelência cria lá no quintal. Mexeram até com a filha do governador. Mexeram com a filha do governador. E ele calmamente, tranquilamente, nem se mexia do lugar. Não quero me alongar, meu caro Marconi. Quero dizer a Vossa Excelência que a pátria deveria ter muitos Marconi Perillo, que os ministros que foram corrompidos nesta pátria arrasada pela corrupção deviam ser igual a Vossa Excelência. Vim aqui numa CPI de livre e espontânea vontade e provar a sua inocência, como Vossa Excelência provou. Assim a pátria saía do caos. Assim nós deixaríamos essa pátria melhor. Assim a corrupção não se alastrava nesta pátria amada. Pátria cheia de corrupção. Governador, olhe para mim, governador. Olhe para mim. Vá à sua casa, governador. Vá à sua casa. Eu sei que Vossa Excelência está cansado. Nenhum governador teve a capacidade, porque Vossa Excelência provou que é um homem sério. Vá à sua casa, governador. Sabe quem está lá? A sua família. Governador, a sua esposa, a sua filha lhe esperam para lhe abraçar, governador. O que o senhor fez aqui, governador, foi um momento de seriedade, mostrando, governador, o que é um homem de família, mostrando que Vossa Excelência, em primeiro lugar, tem que dar exemplo à sua família, aos seus filhos, à sua esposa, à sua dignidade, o amor que o senhor tem por a sua família. Meu caro Marconi Perillo, vá à sua casa, abrace eles e diga a eles assim, Marconi: eu sou um pai honrado. Meus parabéns, Marconi Perillo. Nada mais havendo a tratar, agradeço a participação colaborativa. Com a palavra, a testemunha para suas considerações finais, antes de encerrar a sessão. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor relator Odair Cunha, senhor vice-presidente Paulo Teixeira, senhores líderes, quero agradecer a todos, à imprensa, aos senhores membros dessa CPMI, pela oportunidade que tive de honrar o meu estado, de honrar o povo de Goiás, trazendo aqui os esclarecimentos que os goianos e os brasileiros esperavam. Nenhuma folha cai sem que seja da vontade de Deus. Eu precisava estar aqui e julgo ter cumprido com o meu dever. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.